Olá, turma, tudo bem? Eu sou o acadêmico Marcos Vinícius, do curso de História da UEG, Unidade Porangatu, do 8º período. E hoje iremos trabalhar um tema muito interessante com os nossos alunos do terceiro ano do ensino médio. É um tema que é de extrema importância para entendermos o contexto de que se formou a nossa política, né? Então, iremos abordar hoje o tema ditadura militar no Brasil, 1964. E temos por tema geral compreender quais foram os caminhos que levaram o Brasil a uma ditadura militar. E temos por temas específicos relacionar o significado da ditadura militar e revolução. Analisar as principais causas e características da ditadura militar no Brasil, analisar por meio de relatos orais os acontecimentos vivenciados por pessoas durante a ditadura militar. Nosso conteúdo programático é dividido da seguinte forma: serão administradas 4 aulas. Cada aula varia entre 45 a 50 minutos. Então, a nossa primeira aula trabalharemos o sentido e o significado de ditadura militar e de revolução, né? Então, apresentaremos os pontos de igualdade e distinção entre os dois temas propostos. Também identificaremos as principais causas e características da ditadura militar, a situação política e econômica na década de 60, e para isso utilizaremos o livro A Ditadura Militar no Brasil, Repressão e Pretensão de Legitimidade, de Maria José de Rezende. E também o livro da Revolução, de Hannah Arendt, e o texto O Golpe de 1964 e a Instauração do Regime Militar. Então, nessa primeira aula, iremos trabalhar esse significado de ditadura militar em revolução, justamente pelo fato de que algum tempo atrás o então presidente do Brasil, ele disse que não existia uma ditadura no Brasil, mas sim uma revolução. Então a gente quer abordar justamente isso. Se a distinção do que é uma ditadura para uma revolução. Então, para isso a gente vai usar esses três autores, esses 3 livros para a melhor compreensão dessa temática. Na segunda aula, trabalharemos os relatos orais, com o objetivo de levantar materiais para incrementar a discussão do tema proposto. Então, fazendo comparações daquilo que foi apresentado de forma teórica pelo professor e os relatos de pessoas que, de uma forma ou de outra, vivenciaram esse período da ditadura no país. Como a ditadura é algo muito recente no nosso país, então é bem provável que, de alguma forma ou de outra, os nossos pais, os nossos avós que ainda estão vivos, vivenciaram esse período de alguma forma. Então a gente quer trazer esses relatos orais, aquelas pessoas que de alguma forma gostaria de disponibilizar esses relatos, falar, para a gente dialogar com aquilo que é apresentado nos nossos textos, com a vivência dessas pessoas nesse período da ditadura no Brasil. Na nossa terceira aula, assistiremos o filme O Batismo de Sangue, que é baseado em fatos reais e nos relatos contidos no livro de Frei Beto. E o filme está disponibilizado no YouTube. Então o filme, ele vai... esse filme vai para implementar a nossa discussão. O nosso embasamento teórico, nosso embasamento oral, e o filme que vai para dar liga, para casar, né? Que o filme conta a história
de pessoas que estavam lutando, né, contra esse regime ditatorial existente no Brasil, né? Então passa o processo da igreja também, enfim, é um vasto caminho que é apresentado no filme Batismo de Sangue. Então ele é de extrema importância para a gente entender e compreender esse período que o país viveu. Na nossa quarta aula, trabalharemos com a análise do filme e de duas músicas. Além da gente trabalhar com o filme, que iremos assistir o filme, aí na nossa quarta aula faremos a análise desse filme e de mais duas músicas que retratam esse período da ditadura no Brasil. Então os alunos serão divididos em dois grupos, cada um ficará com uma música para análise, tendo o filme como base, com o objetivo de assemelhar aquilo que retratou no filme com aquilo que é cantado nas músicas, quais as semelhanças, e buscar ver o período, através da música, tá? Então a nossa metodologia e os nossos recursos didáticos utilizados serão as aulas expositivas dialogada, análise do filme Ditadura Militar, da Revolução e o artigo, né? A análise do artigo O Golpe de 1964, tem a instauração do regime militar. O filme O Batismo de Sangue, que está disponível no YouTube. As músicas que iremos trabalhar em grupo a primeira, o Cálice, e a segunda, Para Falar Que Não Falei das Flores, que também está disponível no YouTube. Formas de avaliação. Então, os nossos alunos serão avaliados de acordo com a participação nas aulas expositivas de dialogadas, na produção e análise que será realizada nos grupos do filme, das músicas. Então, os nossos alunos serão avaliados dessa forma, né? Na participação, na exposição desses trabalhos e nessa análise dessas músicas. Então, a gente espera que com essa temática que os nossos alunos possam compreender os acontecimentos históricos, as relações de poder e o processo e mecanismo de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo. Com isso a gente encerra essa temática da nossa aula, que é de extrema importância, com o tema A Ditadura Militar no Brasil, 1964. Então, muito obrigado. Olá, turma, tudo bem? Eu sou o acadêmico Marcos Vinícius, do 8º período de História da unidade de Porangatu, da UEG. Bom, então hoje iremos trabalhar com a turma do 2º ano do ensino médio a temática da revolução no tempo da indústria, o capitalismo industrial. Então será ministrada 4 aulas com tempo aproximado de 45 a 50 minutos cada aula. Então nós temos como objetivo geral compreender o processo de transição do mundo ocidental em direção ao capitalismo, ocorrida a partir do fim do século XVIII, que teve como pioneira a Inglaterra e a sua Revolução Industrial. Temos por temas específicos relacionar o significado de Revolução Industrial e suas facetas, identificar os impactos da Revolução Industrial no mundo, explicar o processo da nova divisão do trabalho, proletariado, apresentar e contextualizar o conceito de capitalismo e relacionar o capitalismo industrial e financeiro.
Bom, o nosso conteúdo programático está dividido em 4 aulas, como eu já disse anteriormente. E a primeira aula iremos trabalhar o sentido de revolução, e para isso utilizaremos o livro da Revolução de Hannah Arendt, no qual será discutido em forma de seminário. Então, os alunos serão divididos em 6 grandes grupos. Cada grupo ficará responsável por um capítulo do livro. E a gente vai trabalhar esse sentido de revolução. Já na nossa segunda aula, identificaremos os principais impactos causados pela Revolução Industrial no mundo e a sua consequência e herança, conceituando o processo industrial. Bom, buscaremos levar os alunos a conhecer na teoria o que é Revolução Industrial, seus conceitos, surgimentos e efeitos. Para melhor compreensão dos alunos, utilizaremos o vídeo do canal HistoriArt, disponível no YouTube. Na nossa terceira aula, discutiremos sobre o processo da nova divisão do trabalho, o proletariado. E para isso utilizaremos como base, para podermos entender esse processo, o livro O Manifesto do Partido Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels, que será apresentado pelo professor. Também analisaremos a letra da música Fábrica, de Legião Urbana, que está disponível no YouTube. Então, para a gente entender esse processo de proletariado, o professor, eu irei apresentar o livro Manifesto do Partido Comunista, e depois a gente analisaremos a música Fábrica, de Legião Urbana, que está nesse sentido de busca por igualdade, os direitos dos trabalhadores, enfim. A nossa quarta aula trabalharemos sobre o conceito de capitalismo industrial e financeiro. E finalizaremos essa unidade com um trabalho em pequenos grupos, onde os alunos deverão procurar em livros, revistas e jornais gravuras que represente todo esse período da Revolução Industrial e produzir um pequeno texto baseado nas gravuras recortadas. Bom, então essa é a nossa quarta aula. A gente irá produzir esse pequeno trabalho, do qual os alunos devem procurar em livros, revistas e jornais gravuras que represente esse processo de revolução industrial ocorrido na Inglaterra. E aí os mesmos deverão, através dessas gravuras, produzir pequenos textos, né, caracterizando esse período. Bom, a nossa metodologia, os nossos recursos didáticos utilizados serão aulas expositivas dialogadas, mapas, análise do livro Revolução de Hannah Arendt e o Manifesto do Partido Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels, vídeos do canal HistoriArt e a música no YouTube do Legião Urbana Fábrica. E o livro didático do segundo ano, História e Ensino Médio, de Ronaldo, Fainfas, Sheila, Jorge e Georgina, da editora Saraiva, 2016. Bom, os nossos alunos serão avaliados de acordo com a participação nas aulas expositivas dialogada e na apresentação do seminário e do trabalho em grupo sobre as gravuras. E se espera com isso que os alunos atinjam a competência de compreender acontecimentos históricos, relações de poder, o processo e mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo. E a habilidade de aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e países para o entendimento de conflitos e tensões. E com isso a gente encerra a nossa temática sobre a Revolução Industrial. No tempo da indústria, o capitalismo industrial. Então, muito obrigado e até mais.